Olá! Como estive fora por 2 semanas, embora eu tenha tentado manter a página no Facebook atualizada e o nosso blog também atualizado, né? Eu estive impedido de gravar vídeos. Bastante coisa aconteceu nesse tempo. O estado se encontra turbulento, né? Cada dia a gente tem uma notícia diferente. Ora parece que o governo vai cair, ora parece que o governo ganha mais força. E é sobre isso que a gente vai falar um pouquinho agora. Então, primeiro roda a nossa vinheta aí. Pois é, não tem como a gente começar a falar sobre tudo que está acontecendo nesse momento no país sem antes comentar um detalhe importantíssimo que eu já tenho falado aqui há algum tempo, mas é sempre bom a gente trazer à tona, que é o Foro de São Paulo, né? Tudo isso que está acontecendo hoje no Brasil tem um pano de fundo, que é o Foro de São Paulo. É graças ao Foro de São Paulo que o PT chegou onde chegou, e graças ao Foro de São Paulo que o PT vem fazendo toda uma movimentação gigantesca para se manter no poder. O Foro de São Paulo é essa entidade supranacional, que eu já falei em outros vídeos, mas volto a repetir, que foi criada pelo Lula em 1990 com o intuito de disseminar o socialismo pela América Latina. Eles obtiveram resultado em vários países, inclusive no Brasil, através da ascensão do PT e do Lula como líder máximo. Esse momento que nós estamos vivendo agora, na nossa política, é um momento que para o Brasil é novo, mas que se nós formos observar a ótica da América Latina na última década, nós vamos ver que ele já ocorreu antes. Em 2002, na Venezuela, houve o que se chamou de uma tentativa de golpe contra o governo de Hugo Chávez, contra Hugo Chávez, né? A grande diferença entre esse golpe que ocorreu na época de Hugo Chávez é que os militares estavam do lado da população e tentaram retirar Hugo Chávez do poder. Assim como a imprensa também, que era contra Hugo Chávez e ajudou a divulgar na mídia de massa toda aquela campanha de insurreição contra o governo Chávez. E isso deu o pano de fundo que eles precisavam para se vitimizar, e essa é a base do pensamento esquerdista, e fez com que houvesse uma justificativa para que o Hugo Chávez aplicasse um contragolpe. E os integrantes do partido começaram a exercer a mesma pressão que a gente vê acontecendo no momento no Brasil, só que lá na Venezuela. Só para que vocês entendam por que eu estou falando sobre esse caso, e por que eu falei no início sobre o Foro de São Paulo, é que a Venezuela, assim como o Brasil, é integrante do Foro de São Paulo. Ela pertence ao mesmo projeto de poder do Foro de São Paulo. Então, o modus operandi deles é exatamente igual. A dinâmica deles é exatamente a mesma. Aquilo que aconteceu na Venezuela em 2002 está acontecendo aqui no Brasil agora, nesse exato momento. A grande diferença é que em 2002, né, havia contra Hugo Chávez o exército e a imprensa. E aqui no Brasil nem isso há contra Dilma. Então, se na Venezuela, mesmo com um exército em cima de Hugo Chávez, mesmo com a assunção de um outro, que foi o Pedro Carmona, em seu lugar, mesmo com a imprensa contra Hugo Chávez, eles conseguiram, a partir da pressão do partido e da pressão dos movimentos sociais que já estariam cooptados pelo partido, reverter essa situação. Vocês acham que aqui no Brasil, do modo que tudo está ocorrendo, há alguma possibilidade de se reverter essa situação? É importante dizer que já se fala na aplicação de um estado de defesa. O estado de defesa está previsto no artigo 136 da Constituição e prevê a redução de vários direitos fundamentais do cidadão. Então o governo está apenas esperando um motivo para implantar o estado de defesa no Brasil e a partir daí oficializar o golpe socialista bolivariano no Brasil. E por que eu cheguei a essa conclusão? Pelo simples motivo de a cada dia mais a presidente da República aparecer em público fazendo um discurso altamente vitimista e repetindo como um mantra a expressão de que o impeachment é golpe, de que está havendo um golpe de Estado contra ela e que é preciso reagir a esse golpe. Ora, se você tem instituições que estão fragilizadas e há uma iminência de golpe de Estado, é tudo que um presidente precisa para decretar o estado de defesa. Se ele tem diante dele um Estado que está aparelhado a seu favor, é totalmente possível que esse estado de defesa seja alcançado. As coisas estão caminhando para um ponto que é muito ruim para a sociedade brasileira. Quando nós vemos a Dilma usar o Planalto como se fosse um palanque de comício eleitoral e fazer aqueles discursos inflamados, né, repetindo
que ela está sendo injustiçada, que não há crime que defina o impeachment para que ela possa ser defenestrada do poder, né? Na verdade, ali não há nenhum interesse de comover os seus opositores para que os seus opositores mudem sua opinião e desistam do impeachment. E ela sabe muito bem que ninguém vai desistir do impeachment, até porque há motivo para que esse impeachment ocorra. A partir do momento em que o presidente fala no Planalto para um grupo de asseclas e consegue inclusive levar ao Planalto artistas que são financiados pela Lei Rouanet para falar a favor dela, nós podemos dizer que nós já estamos em um Estado socialista, apenas ele não é oficial. Mas me parece que a cartada final do PT, o coringa que eles têm guardado no bolso, é exatamente o estado de exceção. Se o impeachment vingar, ou se a pressão nas ruas se tornar muito grande, eles vão ter todas as justificativas para poder implantar esse estado de exceção e oficializar esse estado bolivariano socialista no Brasil. Nós não podemos deixar de mencionar também a participação ativa nos movimentos sociais que são financiados pelo governo com dinheiro público e aparecem como representantes da população repetindo os mesmos argumentos do governo. Ou seja, o governo usa dinheiro público para investir em movimentos sociais que o defendem. Isso, além de ser totalmente imoral, vai totalmente contra todos os princípios de direito público. E por falar em princípios de direito público, nós não podemos deixar de citar também a negociação aberta que está ocorrendo dos cargos públicos com o discurso descarado, deslavado, de que todos aqueles que receberem os cargos públicos deverão ajudar a barrar o impeachment e angariar votos para que as matérias do governo sejam votadas. Isso em si já apresenta uma imoralidade gigantesca que é incompatível com o exercício da função pública. Então, quando nós temos toda essa mistura, né, nessa panela que o Brasil virou, fica difícil que nós não enxerguemos a um médio prazo a existência de um Estado totalitário nos moldes bolivarianos. Até porque os moldes bolivarianos são os moldes adotados pelo Foro de São Paulo em grande parte dos países onde o Foro conseguiu eleger seus partidos. Entretanto, ainda há alguns focos de resistência. A população em massa é contra o governo que está aí presente, mas isso não muda muita coisa, porque em um regime totalitário a voz do povo não tem representatividade nenhuma. Mas ontem nós tivemos aí a deserção, né, do coronel da Guarda Nacional, sob alegações que são óbvias para a grande maioria, mas que são um absurdo para os petistas fanáticos e os idiotas úteis de plantão que acreditam realmente na inocência de Lula e na bondade do coração de Dilma. Mas a pergunta que fica é quem vai entrar no lugar dele? Nós não podemos ser inocentes de pensar que o governo vai colocar no lugar de uma pessoa que se rebelou contra eles outra pessoa que teria o potencial de se rebelar também. Então, provavelmente, quem vai entrar no lugar desse coronel que saiu é alguém disposto a fazer exatamente o que o governo quer. Eles serão criteriosos na escolha desse novo coronel da Guarda Nacional. Se a Guarda Nacional realmente vier a agir a favor desse governo, será o momento em que eles terão força militar para se insurgir contra a população, que certamente virá a confrontá-los quando as coisas se tornarem ainda piores. Então a coisa está bem complicada, o caldeirão está complexo. Pode ser que ainda haja tempo que dessa movimentação toda que está sendo feita lá na Câmara, no Senado, se consiga realmente algum resultado, mas eu volto a repetir, isso é uma hipótese muito remota. O plano que eles traçaram para a América Latina foi um plano de décadas. Eles não vão largar o poder com essa facilidade toda. Como eu citei no início do vídeo, na Venezuela a situação estava bem pior e eles deram a volta por cima. Aqui no Brasil as chances disso acontecer são maiores ainda e nós temos que estar preparados para o pior. Se a gente também se acomodar e aceitar a situação como ela se encontra, o Brasil vai ser tomado por eles. Ontem, no dia 31 de abril, milhares de pessoas foram às ruas, mas nós sabemos muito bem que essas pessoas, não todas, mas que grande maioria dessas pessoas que foram às ruas nem sabiam o que estavam fazendo lá, e alguns que sabiam foram lá porque ganharam algum dinheiro, ou porque teriam alguma vantagem, ou porque iriam ver um show de graça. Nós sabemos como essas pessoas são cooptadas. Há vários vídeos sobre isso, eu vou colocar alguns abaixo aí do vídeo para que vocês possam olhar. Mas são pessoas que não têm nada a perder e que fazem muito mais do que nós imaginamos por uma merreca. Então, essas pessoas são os verdadeiros traidores da pátria, que usam camisa vermelha, que levantam a bandeira da foice e martelo, e são pessoas que estão dispostas realmente a trair o Brasil se for necessário, para que elas tenham vantagem no novo modelo de governo que
está para se implantar no país. Então é isso, vou ficar por aqui para não me alongar mais, o vídeo já ficou um pouco longo. Assim que puder eu vou colocar um novo vídeo aí para a gente abordar algum assunto ou se aprofundar mais nesse. Se alguém quiser fazer um comentário, tiver alguma dúvida que queira colocar, o que eu puder responder, se eu souber, responderei com o maior prazer. E é isso, um abraço, até a próxima.